Olá, caros cursistas. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estou aqui para dar sequência na nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências nos anos iniciais. Como de praxe, eu peço a todos que tenham sempre em mãos lápis e papel, ou caneta e papel, para fazer as anotações ao longo dessa apresentação, ao longo dessa aula, e anotarem também suas dúvidas, né? É importante que vocês as produzam para que vocês possam debater com seus colegas nos espaços síncronos, como os fóruns, ou nos espaços síncronos, como no webinário, ou nos assíncronos, como nos fóruns, né? Passemos, então, ao nosso conteúdo. Então, estamos no curso de licenciatura em Pedagogia, coordenado pela professora mestra Cristina Jardim Rodrigues, na disciplina Fundamentos e Metodologias da Ciência nos anos iniciais do ensino fundamental, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. No encontro de hoje, eu quero debater, então, as atividades complementares e produção do material didático. Eu resgatei esse material que estava lá previsto mais ao final do nosso caderno didático e modifiquei a sequência, trazendo ele para o segundo encontro, entendendo que é a importância dessa discussão para prepará-los para a produção do material, né, tanto a atividade prática quanto a atividade de aprendizagem. Então, iniciamos aí com as atividades complementares de produção do material didático. A ideia é saber propor problemas, é uma habilidade importante a ser desenvolvida por nós, professores, né? Porque isso motiva o aluno na sua construção de conhecimento. Então, a troca de experiências e o aprofundamento teórico melhoram com trabalhos coletivos. Quando a gente trabalha ali com nossos alunos em pequenos grupos, eles têm a oportunidade de discutir aquele conteúdo e, consequentemente, né, ao executar alguma atividade, discutir dúvidas e um auxiliar ao outro e, consequentemente, ampliar o aprendizado. Isso está dentro de uma perspectiva construtivista, isso está dentro da percepção também, ou da construção vigotskiana, das zonas de desenvolvimento proximal. Então, é importante que as experiências elaboradas em sala de aula levem os alunos ao conhecimento científico, né? Porque, além dele promover a motivação do aluno, a atividade deve perpassar uma explicação que seja coerente para cada nível etário que você estiver considerando. Então, pensamos aqui nas etapas da construção do método científico. E a primeira ideia que é importante a gente entender é que não existe um método único de fazer ciência, não é uma única maneira, um único caminho. Diferentes fontes, né, diferentes livros, cadernos didáticos, etc., descrevem as etapas do método científico de maneiras diversas. No nosso caderno didático, a gente assume 5 etapas, né? A de observação, a de fazer uma pergunta, a de formulação de hipóteses, a de condução de uma experiência, que pode, então, aceitar a hipótese ou rejeitar a hipótese. E caso rejeite a hipótese, né, dê um resultado que não foi o desejado ou o esperado, a gente reformula a hipótese. Então, na fase de observação, a gente elabora ali quase todas as investigações científicas a partir de uma observação que desperta a curiosidade ou suscita uma questão. Aqui a gente fala de questão de pesquisa, que é uma pergunta, ou pergunta de pesquisa, que é uma pergunta que ainda não tem resposta, mas que a elaboração da atividade deve caminhar para produzir essa resposta. Então, essa formulação da pergunta ou problema de pesquisa, ela visa estreitar o foco da investigação e identificar o problema em termos específicos. Por exemplo, pensando, né, na construção do seu TCC enquanto um acadêmico, né, de fazer um recorte de grandes temas que vão se afunilando para um tema específico. Em termos do seu trabalho enquanto docente, enquanto professor, numa sala de aula com crianças, de recortar ali uma percepção ampla que os alunos podem trazer para um problema, um recorte para uma limitação
daquilo que seja execuível e passível de ser compreendido pelas crianças. Um problema é uma situação de dúvida, um estado de tensão psicológica capaz de estimular a curiosidade, o pensamento reflexivo e, assim, provocar uma ação de busca a uma solução ou uma atividade de trabalho. Então, quando você lança uma pergunta, as crianças são naturalmente inquisidoras, elas são naturalmente curiosas e elas vão elaborar maneiras de responder, algumas bem estruturadas dentro do método científico, algumas razoáveis dentro das suas experiências de vida e algumas bastante atípicas dentro de um pensamento fantasioso que as crianças ainda têm. Então, o problema, no caso aqui, o problema de pesquisa, não é uma simples tarefa a ser cumprida. É uma tarefa que vai ser cumprida, mas que tem um propósito em termos da construção da experiência desses alunos. A partir, então, do problema, a gente formula a hipótese, que é uma possível resposta para responder corretamente à pergunta de pesquisa. Então, possibilidades de resposta para aquela questão. Por exemplo, você lança lá uma atividade de ciências, biológicas para as crianças. Vamos plantar feijão em vários tipos de terreno. Vamos plantar, então, na terra, no algodão, na areia. Vejam que a gente já está formulando aí um experimento com 3 variáveis. Podemos pensar também em outras variáveis. A posição que a gente vai colocar o feijão, se em pé, se deitado, se de lado, considerando ali a partezinha branca do grão de feijão, que é a parte de germinação do grão. Se essa parte, então, ela vai estar para cima, se ela vai estar de lado, se ela vai estar para baixo, se ela vai estar com o grão numa posição lateral, se a gente pode considerar ainda com mais ou menos água, com mais ou menos exposição de luz solar, com mais ou menos ventilação. Então, a partir daí, você estabelece com o grupo de crianças um conjunto de procedimentos onde as crianças vão plantar, você pode usar copinhos de café, mas você tem aí variáveis bastante controláveis e pergunta para as crianças o que elas acham, qual que elas acham que vai crescer mais e melhor, de acordo com a posição do grão, em qual tipo de terreno, se com mais ou menos água, se vai crescer, por exemplo, num espaço que tem luz ou dentro de um armário escuro, próximo de uma janela, um armário escuro, e se vai estar com uma ventilação regular, um ambiente aberto ou coberta por um copo de vidro. Todas essas variáveis, as crianças vão elaborar suas respostas, achando que um ou outro vai crescer mais rápido. E isso pode ser comprovado na hora que vocês colocam esse experimento em prática. Vejam que eu dei diversas variáveis como uma possibilidade. Tá? Então, uma hipótese é muitas vezes definida como um palpite informado, porque quase sempre ele se baseia nas informações que os jovens já dispõem, ou que você, enquanto pesquisador, dispõe, sobre um dado tópico. Então, em termos gerais, uma hipótese é expressa na forma de uma declaração, se, então. Se usar mais terra, vai crescer mais, ou se colocar num local que tem mais luminosidade, vai crescer melhor. Se ficar num espaço com menos arejado, vai demorar mais para crescer. E assim sucessivamente, a partir, então, de um palpite informado, considerando que tais exemplos, tais variáveis que eu estou apresentando, influenciem ou influenciam no crescimento, na germinação do grão de feijão. A partir daí, a gente estabelece um método. Então, eu pensei num recorte, fiz um problema e considerei uma ou algumas hipóteses. Então, eu vou pensar no método, o que vai ser o caminho, o que eu vou fazer para responder a essa pergunta, ou como que eu vou fazer para testar a adequação das minhas hipóteses. Metaforicamente, é como se eu estivesse pensando em uma receita de bolo, sabe? Essas de bolo de caixinha que vem escrito atrás. Então, o método é aquela seção, modo de preparo ou como fazer, que vem com o passo a passo de como vai ser feito. Por que que isso é importante?
Porque esse passo a passo descrito possibilita que outros repliquem essa ideia, esse experimento, né? E aí você pode, por exemplo, separar as crianças em grupos e trabalhar com variáveis diferentes para cada grupo. Então, um grupo vai trabalhar ali com a germinação do feijão, considerando claridade ou um local mais escuro, outro com mais ventilação ou com grão coberto, outro com só um pouquinho de água ou mais água, e assim sucessivamente, né? E, por exemplo, todos esses grupos trabalhando com areia, algodão e terra, para ver como que vai ser essa germinação, né? E aí, estabelecido o método, né, considerando que, por exemplo, vão usar copinhos de café, uma pequena quantidade, o mesmo tipo de grão, etc., a gente passa ao experimento e eles vão ver o que vai acontecer, vai ensinar eles a fazer a anotação, né, a manter um registro sistemático, e aí a gente vai ter a confirmação ou não da hipótese, né, a partir da execução do método. O que é essa confirmação? A devida execução do método proposto deve confirmar ou refutar essa hipótese. Caso a hipótese seja refutada, uma nova hipótese pode ser elaborada e aí a gente reinicia o processo, só que agora de uma maneira um pouco mais consciente, né, um pouco mais elaborada para construção de novas hipóteses. Então, encontrar perguntas científicas não é um elemento difícil, não requer um treinamento científico. Vejam que eu trouxe aqui uma proposta metodológica de um experimento, que é altamente complexo, mas que eu simplifiquei as variáveis de controle, as variáveis dependentes e independentes, né, utilizando um elemento que é do procedimento cotidiano das crianças, que é ver um grão germinar, né, e considerando materiais e recursos que estão ao alcance das crianças. Ou seja, eu peguei um fenômeno que poderia ser estudado com um nível mais avançado de complexidade e trouxe ele para um nível adequado ao desenvolvimento infantil. Então, a própria curiosidade das crianças, quando a gente instiga elas com essas perguntas, leva elas a promover, a já organizar o pensamento para uma investigação científica. Assim, os procedimentos do método científico se valem do raciocínio dedutivo ou do raciocínio indutivo, né? Então, a dedução na lógica requer aí um movimento do geral para o específico. O indutivo vai ao contrário, vai sair do específico para uma resposta geral. Então, a gente vai trabalhar ali, por exemplo, né, se o perfil da carroceria de um carro se relaciona à resistência do ar que ele encontra, eu tenho uma declaração geral, então um carro em forma de pássaro será mais aerodinâmico que um carro em forma de caixa, declaração específica. Eu posso pensar nisso no exemplo que eu venho trabalhando aqui, nessa aula, da posição do grão dentro do material que eu vou utilizá-lo. Ou posso pensar na relação da claridade, né? Receber luz solar ou não, da luminosidade ou não, ou de quantidade de água ou não, ou de maior ou menor ventilação. Então, por exemplo, se o grão estiver germinando num espaço com maior ventilação, então o crescimento vai ser mais rápido. Ou seja, eu estou concluindo aí que o ar interfere no processo de germinação. Então, essa relação, sim, então, da hipótese, permite que ela seja passível de organizar uma experiência que teste a validade da declaração. Consequentemente, se eu estou testando, ela necessariamente tem que ser passível de contestação. Caso essas duas qualificações, né, ser testável e ser contestável, não sejam atendidas, a questão não poderá ser tratada por meio do método científico. Por exemplo, questões associadas à religiosidade. Ela não tem como ser testável, e como é um ato de fé, ela não é passível de ser contestável. E aí a gente entra numa seara que saiu do campo da ciência e entrou no campo da religião, né, que é uma outra base epistemológica. Então, por que é importante o método científico?
Ele tenta minimizar a influência da parcialidade que o responsável pela experiência pode apresentar. Então, por exemplo, numa discussão qualquer, vou manter aqui o exemplo da germinação do feijão. Eu acredito que vai germinar melhor quando tem bastante água e quando tem bastante luminosidade. Ora, mas se a luminosidade for demais, ele pode secar e ressecar o grão e ele torrar e não germinar. Se a água for demais, ele pode afogar aquele grão e também não dar certo. Então, ele minimiza essas influências. Ou seja, eu estou pensando aqui em variáveis, no que vai ser um excesso, o que é o ideal e o que é pouco, né, para impactar nesse experimento. Então, até mesmo o melhor intencionado dos cientistas pode ser parcial e produzir ou apresentar um viés. Vejam, atualmente a gente tem uma grande discussão, atualmente não, né? Nos últimos 20 anos a gente tem uma grande discussão sobre o insondável ovo, né? O ovo de galinha. Ele é bom para a saúde ou ele é mau para a saúde? Ele é uma fonte proteica que complementa bem aí a nutrição ou ele é uma fonte de colesterol que prejudica a saúde? Nós temos pesquisas que valorizam tanto uma quanto outra resposta. Por quê? Porque elas são produzidas, ora por exemplo, grupos de nutricionistas, ora por educadores físicos que verificam ali a concentração de proteínas, ora por profissionais da saúde que se preocupam ali com o nível de colesterol e assim sucessivamente. Algo parecido acontece com o cigarro. Não quero incentivar ninguém a fumar, mas ele tem um efeito ansiolítico. Uma pessoa que fuma fica mais calma e relaxada. Com o passar do tempo, ela vai se tornando um fumante crônico e, sob qualquer efeito, sobre qualquer usuário crônico, vai perdendo os efeitos benéficos daquilo, né? O corpo vai criando resistência. Né? Mas associa-se também ao câncer, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de pulmão. Ora, mas provavelmente todo mundo aqui conhece uma pessoa que fuma há 30, 40, 50 anos e não teve nenhum problema, assim como tiveram outras que fumaram muito menos e morreram, né, por alguma consequência ou um agravamento de um quadro clínico em que o uso do tabaco, do cigarro, tenha promovido um agravamento. Então, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que ver que tem sempre algo bom e algo ruim. E depois colocar na balança para definir esse juízo de valor. Tá? Mas o pesquisador não é um ser neutro, ele deveria ser, mas não é neutro e ele sempre acaba apresentando um viés, uma tendência de desejar um dado resultado em detrimento de outro. Então, as crenças pessoais, culturais, por exemplo, um dos grandes financiadores das pesquisas sobre os efeitos do cigarro é a própria indústria tabagista, que tenta publicizar os efeitos favoráveis e reduzir, engaveta e diminui a publicidade dos efeitos ruins do uso do cigarro. Então, as crenças, cultura, economia podem fazer com que o ser humano filtre as informações com base em sua própria experiência e, consequentemente, crie aí esse chamado de viés. Infelizmente, esse processo de filtragem pode fazer com que um cientista prefira um dado resultado em detrimento de um outro. Na comunidade científica, os resultados devem ser revisados e reproduzidos, e, consequentemente, a parcialidade ela acaba sendo evitada, porque quando eu ponho um texto à prova para outros pesquisadores, alguns vão eventualmente replicar o estudo, outros já têm alguma experiência e vão questionar um resultado em detrimento de outros. Então, esse método científico oferece uma abordagem objetiva e padronizada para a condução de experiências e melhora os resultados obtidos. Ora, mas isso está muito complexo, professor, né? E como que a gente aplica isso na sala de aula ali com crianças?
quando vocês propõem uma pergunta que seja passível de ser compreendida pelas crianças, elas vão elaborar respostas a partir das suas experiências prévias, a partir dos seus sistemas de crenças, que têm vieses. E aí você auxilia, né, o seu papel enquanto professor é auxiliar essas crianças a desenvolver eventuais estratégias para colocar essas perguntas e as possíveis respostas à prova. E a partir daí você incentiva esse grupo a desenvolver, né, o seu potencial, aí, o seu interesse científico. E olha que eu estou falando das ciências em geral, não só das aulas de ciências em sala de aula, né? Então, mesmo com uma metodologia rigorosa em ação, alguns cientistas ainda cometem erros, né? Por exemplo, eles podem considerar que uma hipótese representa a explicação de um fenômeno sem realizar a devida testagem que confirme a sua suposição. Ou podem deixar de registrar com precisão determinados erros, como erros, por exemplo, de mensuração, ou podem ignorar dados que não apoiem as suas hipóteses. E isso faz com que o resultado seja enviesado. Observem que, no nosso caso, trabalhando com crianças, mais do que corrigir minuciosamente cada um desses erros, o nosso propósito é ensinar a criança a desenvolver o método científico. Então, mais do que o acerto ou o erro, é ela conseguir realizar o experimento que motiva o seu processo de aprendizagem, que instiga o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Na maior parte do tempo, o método científico funciona bem, né? Quando uma hipótese ou grupo de hipóteses correlatas recebe uma confirmação por meio de testes experimentais repetidos, o resultado pode se tornar, então, uma teoria. As crianças vão construir teorias em sala de aula, né? De que o feijão cresce melhor sobre um conjunto de circunstâncias e não de outras, né? E essas teorias, então, têm um escopo muito mais amplo do que as hipóteses e oferecem um imenso poder de previsão, né? Se elas fizeram com feijão, deve dar da mais ou menos da mesma maneira com milho, por exemplo. Então, o objetivo da ciência, né, ou das ciências, não é só confirmar teorias, mas também refutar aquelas que foram construídas a partir de procedimentos de experimentação limitados, né? Então, quando isso acontece, né, quando a gente tem uma teoria que vai melhorando, a teoria precisa ser modificada ou descartada como um todo, né? Pensando, então, no método do científico, né, ciência é prática, né? Aula de ciências é prática, é colocar essas crianças para fazer. Ainda que ocasionalmente envolva o aprendizado com base em manuais, em sala de aula, a principal atividade das aulas de ciências é promover a descoberta por essas crianças. Então, a descoberta é um processo ativo, ele está presente, na vida dessas crianças, e não algo apenas para ser realizado por estudiosos isolados no mundo. Claro que as grandes pesquisas precisam de especialistas, mas a criança ela vai aprender e isso a motiva até para que ela possa se tornar um grande pesquisador no futuro, né? Então, a ciência é uma busca por informação, tanto uma busca por informação quanto um esforço por explicar como essa informação se combina de maneira significativa com o mundo ao nosso redor, né? Então, por exemplo, procura respostas para questões muito práticas, como é que a atividade humana afeta o crescimento global. A gente pode pensar nisso já para o final do ensino do Fundamental 1. Por que que as populações de abelhas estão se reduzindo em uma dada região? O que que permite que os pássaros migrem por distâncias tão longas? Como que se forma um buraco? Bom, essas questões que são apresentadas como ah, ah, exemplos no nosso caderno didático se adequam aí melhor ao Fundamental 2, né? Crianças um pouco mais velhas. Mas para crianças novas, a gente pode pensar, por exemplo, em questões mais práticas, tipo, como é que a ocupação do solo promove, né, cimentar toda a área da escola, promove mais enchentes, mais alagamentos, né, quando chega um período chuvoso. Ou
Por que que se gasta mais energia, a conta de luz sobe quando chega o inverno? E assim sucessivamente com questões que aparecem na vida prática dessas crianças. Tá? Então, a ciência vai se basear na observação, ora direta, a partir dos sentidos para colher as informações, ora indireta, quando eles utilizam algum equipamento para chegar a essas informações. E aí a gente vai registrar aquilo que é observado, aquilo que é ouvido, que é sentido, seja pelas propriedades organolépticas, né, olhos, nariz, boca, ouvidos, seja por um equipamento que fez a mensuração. As observações que são registradas, são conhecidas como dados, e esses podem revelar a estrutura de algo, um fenômeno, um objeto, o que quer que seja. E isso se aplica aos dados tanto quantitativos, que descrevem um objeto em termos numéricos, como, por exemplo, uma unidade de medida, quanto qualitativos, que revelam comportamentos, sentimentos, atitudes, que são descrições escritas de um objeto, de um organismo, de um fenômeno, etc. Modo geral, a ciência utiliza o sistema internacional de unidades, que é como um modelo padrão mundial. O Brasil adota esse modelo. Nós temos poucos países ainda de colonização inglesa que utiliza o sistema anglo-saxão, tá? Que é pés, pounds e por aí vai. A maior parte utiliza quilo, metro, segundo, como uma organização mais universal. Quanto à aplicação do método científico, ele pode ser utilizado por qualquer interessado. E aí é o nosso papel, instigar as crianças pequenas a compreender os princípios básicos do método científico, e assim instigá-las ao aprendizado. Qualquer pessoa que tente solucionar um problema pode utilizar o método científico, pode sistematizar a maneira de pensar. Quanto à solução de problemas, muitas vezes as respostas mais simples representam o melhor ponto de partida, o que a gente chama de parcimônia. Problemas cotidianos não requerem a formalidade de conterem uma hipótese na forma sim, então. Então, acaba não tendo que incluir um grupo experimental e um grupo controle, como eu dei o exemplo mais cedo do feijão, mas requerem uma abordagem lógica e uma progressão de pensamento que resultem aí numa hipótese passível de ser testada. Pensar no ensino de ciências nas salas de aula do Fundamental 1 ou da educação infantil requer aí, né, que qualquer técnica que você utilize, qualquer exemplo, dependam sempre dessa habilidade de instigar as crianças a fazer e auxiliá-las a pensar, ou orientar a maneira de pensar nas hipóteses e de construir um método. Quanto aos métodos, técnicas e práticas de ensino, a discussão acerca desses são utilizadas no ensino das ciências, tanto nos anos iniciais do ensino fundamental, quanto para turmas mais velhas. Mas, na prática, eles devem considerar a experiência da sala de aula, ou seja, a interação dessa criança ou desse aluno com o contexto geossocial em que a comunidade escolar, que a escola está inserida. Então, pensar, por exemplo, se essa escola está numa região mais central ou mais periférica da cidade, se essa cidade está numa região mais ao norte do Brasil ou mais ao sul do país, mais costeira ou mais no interior do país, se essa escola recebe mais ou menos verbas, se é uma escola municipal, estadual ou privada. Todos esses elementos impactam na forma da inserção dos alunos, das matrículas, e na forma desses alunos se relacionarem com o ambiente ao seu redor. Há diversas metodologias que podem ser utilizadas: método descoberta, redescoberta, técnica de projetos, técnica de solução de problemas, entre outros, que são esmiuçados no nosso caderno didático, e aqui eu vou só dar essa pincelada, mas
vocês vão precisar fazer uma leitura um pouco mais atenta no caderno didático. Cada um deles vai ser indicado a construção do conhecimento científico a partir de um conjunto de atividades que vão ser mais ou menos direcionadas e que estimulam o fazer e o pensar. Dessa forma, eles proporcionam o envolvimento dos alunos em atividades de manipulação dos materiais, além de promoverem a ocorrência de momentos para as crianças refletirem, para tomarem decisões e chegar a conclusões sobre aquele experimento ou aquela atividade que elas estão fazendo. Então, ensinar ciências através da descoberta, né, promove o desenvolvimento de habilidades e atitudes científicas que já são presentes na vida da criança. Implica, então, na utilização constante de habilidades como observar, medir, comparar, formular hipóteses, construir gráficos, né? Eu vou fazer anotações sistemáticas dos dados, analisar e interpretar dados e definir operacionalmente a forma de execução ou de trabalhar com esses dados para, assim, concluir sobre o seu experimento, sobre a sua atividade prática. Nossa função, como eu iniciei, é ajudar para que a descoberta possa ocorrer, é criar condições de facilitarem essa descoberta. Para isso, nós, professores, vamos assumir diferentes graus de diretividade. Por exemplo, ora a gente vai ser mais diretivo ao preparar um cenário de descoberta, ora menos diretivo, só orientando o aluno a executar um conjunto de atividades determinadas. E assim, né, com esse jogo de cintura mais ou menos diretivo, orientar nossos alunos para que eles consigam avançar, consigam elaborar hipóteses, testá-las, avançar na construção do conhecimento sem se colocar em risco. Pode ainda deixar o aluno determinar inteiramente as condições de sua descoberta, né? Então, a gente funciona muito mais como um supervisor, um orientador, do que aquele que organiza, sistematiza o procedimento. Vale lembrar aqui, então, que os temas transversais que estão presentes nas PCNs, né, nos planos curriculares nacionais, tratam de questões sociais e são de tal complexidade que nenhuma área do conhecimento, isoladamente, pode abordá-los completamente. Por isso são transversais. Por isso precisam ser pensados dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Alguns exemplos para trabalhar, por exemplo, química nos anos iniciais, como separar o sal da água do mar. Esse é um experimento que dá para fazer em sala, né? O sal da água dentro de sala. Como misturar água e óleo. Para onde que vai o sólido quando se dissolve em um líquido? Então, você coloca lá sal na água e, de repente, ele dissolve e não tem mais, que eles não conseguem ver. A dissolução de um comprimido efervescente é mais rápida em água gelada ou em água quente? Vejam, experimentos simples que podem ser realizados em sala. Por que o açaí muda de cor conforme esteja na presença de suco de limão ou de uma solução aquosa de sabão? Tá? Então, são perguntas, questões de química, que é um dos campos da ciência, que são passíveis de testar e são instigantes para as crianças, para fazerem experimentos em sala de aulas. Como eu coloquei, todas são questões simples, passíveis de serem testadas, de realizar experimentos em sala de aula, o que aumenta a motivação ou o interesse dos alunos e, consequentemente, seu aprendizado. Portanto, ao se deparar com um problema, o aluno deve colocar-se em situação de resolvê-lo, de essa posição inquietante, essa pergunta que não cala. E algumas são as etapas para a resolução de um problema. Primeiro, compreendê-lo, depois elaborar um plano de execução, executar esse plano e fazer um retrospecto ou verificação. Volta lá no método científico, fazer uma observação, elaborar hipóteses, elaborar um plano de ação, um método, colocar em prática e verificar se as hipóteses foram confirmadas ou não. Então, essas etapas não são rígidas, não são fixas, não são infalíveis, é uma estrutura que tende a funcionar bem, mas que vão ser adaptadas de acordo com cada demanda, cada necessidade. O processo de resolução de problemas é algo complexo e rico,
e que não se limita a seguir instruções que levarão ao passo a passo a solução, como se fosse um algoritmo. Entretanto, de modo geral, esses caminhos, essa orientação costuma funcionar, costuma ser bem eficiente durante um processo de construção de conhecimento. Então, o que é a ideia de compreender um problema? O que se pede nesse problema? Quais os dados? Quais as condições? O que é possível fazer, né? É possível organizar e sistematizar num esquema, num diagrama, num organograma, numa figura? A partir daí, a gente organiza um plano, né? Pensa aí num método. Qual estratégia a gente vai adotar? Como que a gente vai organizar os dados? Você lembra de algum problema semelhante? Aí você pode perguntar para os alunos, que podem ajudar a resolver um novo problema, né? Trabalhar por partes, fragmentar e lidar ali com objetivos parciais. Executar o plano, então, colocar em ação, né? Uma vez elaborado o plano, a gente segue o passo a passo desse plano, efetua os cálculos indicados, as observações, as anotações necessárias, e uma estratégia, né, que, pensada originalmente, pode levar aí a uma organização, né, ou estratégias prévias levam a maneiras de analisar os dados, para resolver o mesmo problema. E, por fim, um retrospecto ou uma verificação, onde a gente vai verificar se a solução obtida está correta, se existe outra maneira de resolver o problema, se é passível de usar o método empregado para resolver outros problemas semelhantes, etc. Então, a execução de uma pesquisa séria, ela deve sempre propor aos alunos a oportunidade de desenvolver suas capacidades, hábitos e atitudes, de pensar para além da caixinha, para além daquilo que ela já sabe. Nosso papel enquanto professor é de orientador do trabalho, como eu falei, de supervisor, de facilitador, orientar a escolha do projeto para que a atividade realizada pelos alunos se torne execuível e conduza objetivos válidos e que seja segura, né? Algo que o caderno didático não contempla, mas que é importante a gente contemplar. Não quer dizer que não haverão erros, né? Ou que o professor não possa permitir que os alunos sigam por caminhos diferentes e que levem, né, mesmo que a gente já saiba de antemão, que levem a resultados pouco exitosos. O nosso propósito, dentro de uma perspectiva construtivista, é fazer com que os alunos sigam uma metodologia científica adequada, porque assim, se elas acharem um resultado que não é o que elas desejavam, elas podem refletir sobre o que fez dar errado. E isso propicia muito mais aprendizado do que simplesmente fazer e achar a resposta certa. Nesse sentido, o ensino pela pesquisa tem o mérito de ser um dos meios didáticos que nós, professores, dispomos para combater o ensino meramente verbalista e de memorização, ou método mnemônico, que é o que a gente tinha até então, por muitos e muitos anos, de só ler livro didático e fazer prova. Então, as vantagens do ensino pela pesquisa, de utilizar essas metodologias de pesquisa, despertam o interesse dos alunos, conduzem a ação, põem eles para fazer, muitas vezes as atividades são práticas, elas atendem às diferenças individuais, eles podem trabalhar individualmente ou em grupo, trabalhando em grupo, eles vão ter que lidar com as diferenças dos colegas, despertam interesses vocacionais, porque eles vão começar a descobrir áreas que eles gostam mais e outras nem tanto. Desenvolve a personalidade, quando eles trabalham em grupo, vai aparecer ali naturalmente o líder, os que produzem, os mais calados, o bode expiatório, o cara que é mais prático e organiza a atividade, ou o que quer aparecer e falar. Contribui no desenvolvimento das capacidades de observação, raciocínio, métodos de trabalho, iniciativa, autodireção, criatividade, cooperação, responsabilidade e autoexpressão, que são etapas dessa construção. Familiariza o aluno com um método de trabalho que o leva a encontrar no plano prático a resolução de problemas, tanto pessoais quanto da sua comunidade. E algumas recomendações para que a pesquisa seja executada, algumas precauções também são importantes. Então, não exija muito tempo no caso de serem desenvolvidas,
por alunos do ensino fundamental. Crianças precisam de respostas mais rápidas. Então, se você vai fazer um experimento que leva muito tempo, por exemplo, o experimento do feijão, leva alguns dias, né, algumas semanas. Se você não tirar um pouquinho do tempo da aula, mesmo que naquele dia não tenha aula de ciências, para fazer a observação e a anotação do que foi acontecendo, as crianças perdem o interesse entre o início e o final. Então, você precisa ir fazendo o processo acontecer. A complexidade do projeto não pode ultrapassar a capacidade de resolução dos alunos. Se eles não conseguem formular hipóteses, se eles não compreendem o problema, a aula está perdida, o conteúdo não está adequado. A gente vai atuar para que o projeto seja viável, né, seja buscando recursos materiais com a escola ou com a comunidade, deve atentar para que os cuidados éticos e riscos nos manuseios de eventuais materiais e equipamentos aconteçam. Então, por exemplo, plantar feijão em potinhos de copinhos de café não costuma oferecer muito risco para as crianças. Fazer um experimento lá para dissolver um comprimido efervescente em água fria e água quente, você precisa pelo menos de um pouco de água fria e um pouco de água quente, que as crianças podem se machucar. Tá? Podem se queimar. Então, precisa ter cuidado com a manipulação de alguns materiais. E a pesquisa envolve a realização de atividades que necessitarão sempre dos relatórios ao final do processo. Então, põe as crianças para escrever, para falar, para discutir, né, de modo a possibilitar a revisão e a fixação dos conteúdos. Mais do que fazer e achar resultados, é importante que elas também consigam descrever o processo, fazer a anotação dos dados, analisar esses dados e fazer a conclusão desse material. Espero que o conteúdo tenha ajudado, né? Auxilie vocês aí na elaboração dos planos de aulas, das atividades, tanto prática quanto de aprendizagem. Eu vou ficar por aqui, encerrando essa aula. Lembrem-se, vejam e voltem tantas vezes quantas forem necessárias no conteúdo, né, nessa apresentação, e façam suas anotações para compartilhar com o grupo em momento oportuno. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.